O presidente Jair Bolsonaro ontem fez a tal da live das quintas-feiras, falou sobre aquela declaração dele de que eu acabei com a Lava Jato porque no meu governo não tem corrupção. Ele disse na live que a operação acabou apenas no governo federal, mas continua em estados e municípios. Voltou a atacar a imprensa e disse que quem o criticou pela frase está com dor de cotovelo. É impressionante a hipocrisia de muita gente, né? E grande parte da imprensa. Para o meu governo não tem mais Lava Jato. Não temos uma notícia de corrupção. Então, para nós, a Lava Jato não tem, vamos dizer, finalidade, graças a Deus. Agora, para os demais órgãos do Brasil, alguns estados, alguns municípios, vai continuar funcionando normalmente. Então, o pessoal fala que eu estou acabando com a Lava Jato. Quem fala isso aí, né, ou é desinformado ou está de má fé, ou está com dor de cotovelo. 1 ano e 10 meses sem corrupção em nosso governo. E o cara fala, obrigação. Eu sei que é obrigação, mas no passado você não tinha isso. E aí Jair Bolsonaro também rebateu o internauta que o chamou de corrupto nessa live. Veja aqui na minha página do Facebook, né? Bolsonaro nunca mais, você é corrupto. Posso falar um palavrão aqui? Não Desculpa a linguagem aí. Tá? Não Fala o tempo todo, não sabe o que acontece, pô. Meu Deus do céu. Mas, enfim, o fato é que, assim, quem disse que acabou com a Lava Jato foi ele, né? Foi o próprio presidente. Embora a gente saiba que, na verdade, o que ele quis dizer é que no governo dele não há razão para ter Lava Jato, né? Que a Lava Jato tem a ver com governos anteriores e também com governos estaduais e municipais e tal. A gente sabe o que ele quis dizer porque a gente tem uma certa vivência, a gente percebe ali nas entrelinhas e tal. Mas assim, se você for ler lendo o que o presidente afirmou, né? O que ele afirmou foi que acabou com a Lava Jato, né? E não é bem assim, né? Primeiro porque ele não tem essa autoridade e depois porque, de fato, isso não aconteceu. Cláudio, o presidente se expressa tão mal, né? Para alguém que conseguiu comunicar e se comunicar enquanto candidato, no cargo de presidente ele se expressa tão mal. Ele tá sempre tendo que explicar aquilo que ele quis dizer. Quando não é o Carlos Bolsonaro, filho dele, que faz isso pelo Twitter. Agora, acaba com o posto do porta-voz, demite o general que ocupava e que tinha essa missão de fazer essa tradução, né? Que tinha pelo menos um pouquinho de... Não é pompa e circunstância, é só a maneira de se fazer as coisas, né? Algumas regras a serem seguidas. E insiste nessas lives com palavrões, com camisetas de time de futebol, com pouquíssimo... Ai, como é que eu tô perdendo a palavra, mas só o que eu quero dizer é... Sem a liturgia do cargo. Exatamente, né? Obrigada, Cláudio, porque quando ele abre mão disso tudo, ele tá exposto, sim, a um comentário como esse, de chamar de corrupto na cara, na ligação direta. Então, Bolsonaro não pode reclamar de ser mal interpretado, porque ele tá falando pessoalmente. Agora, fico imaginando... transferir essa pessoa com esse poder de comunicação do jeito que tem para se defender pessoalmente no STF. Eu só fico imaginando isso, porque se for por escrito, ele vai ter gente para escrever para ele. Se for falando, aí sim vai ser o Bolsonaro que a gente já conhece. Olha, Maria, é importante você puxar esse assunto aí que tá, né, tudo tá interligado. Ontem a gente teve a despedida, né, do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Ele votou contra essa possibilidade, né, de Jair Bolsonaro se manifestar por escrito, nesse caso em que ele pode acabar a ser investigado, né, por, de alguma forma, influenciar nas decisões da Polícia Federal, direcionar, interferir em inquéritos. Foi uma sessão de despedida. Me parece que o Celso de Mello queria deixar ali a sua última marca, né, de atuação no Supremo Tribunal Federal, e tudo foi feito em respeito aos 30 anos em que ele ficou aí à frente do Supremo Tribunal Federal, né? Então, se despediu, somente o voto dele. Os outros ministros vão votar aí nas próximas sessões, não se sabe se vai ser na semana que vem, porque tem feriado, o Supremo também emenda feriado aí, então pode ser que isso fique para outra semana ainda. Mas nesse caso específico, eu queria lembrar o ouvinte da Rádio Bandeirantes que o Supremo é o guardião da nossa Constituição. O Supremo deve zelar pelas normas mais importantes que nós temos, que é a Constituição Federal. E o Supremo precisa também levar em conta decisões
que foram tomadas pela corte por outras composições ao longo da história, né? Não é só a análise daquele dispositivo. A nossa história, o nosso histórico de decisões tem de ser levado em conta. E nós temos uma decisão recente do Supremo sobre depoimento de presidente da República investigado, que foi o presidente Michel Temer, que teve a oportunidade de se manifestar por escrito naquela situação. E o advogado dele conseguiu redigir a sua defesa e o presidente respondeu às perguntas que foram formuladas por escrito. A gravidade, né, dos fatos, né, as circunstâncias, né, elas podem ser questionadas, mas esse precedente ser descartado gera uma situação de insegurança jurídica. E aqui eu não estou falando bem do Bolsonaro, mal do Temer, ou bem do Celso de Mello, mal do Marco Aurélio Mello. Estou dizendo o seguinte: um país que quer preservar o Estado democrático de direito precisa ter respeito às regras, precisa ter respeito às suas decisões pretéritas, né? Você descartar por uma conveniência política, você descartar até mesmo por convicção pessoal algo que já foi decidido pela Suprema Corte é sim dar 2 pesos para 2 medidas. E isso gera uma instabilidade, né? Porque haverá questionamento num caso futuro e aí você vai ter 2 decisões. Veja o que a gente fez com a prisão em segunda instância. Olha que exemplo para a gente trazer para esse momento da discussão em que o Supremo Tribunal Federal vai decidir como vai ser a forma de depoimento do presidente nesse caso. A prisão em segunda instância foi, voltou e hoje é uma bagunça, né? E a gente não sabe no que vai dar ainda porque o Supremo quer voltar no assunto, porque o Congresso Nacional vai visitar o assunto novamente. Então fica esse sentimento de insegurança. A segurança jurídica vem de decisões reiteradas, né? Do cumprimento daquilo que já foi decidido. E se a gente um dia resolver mudar a nossa legislação, os parlamentares estão aí para fazer as mudanças necessárias. Pedro, mas Inclusive, existe uma demanda da sociedade por mais justiça, existe uma demanda por terminar com todos esses privilégios, existe uma demanda por um país um pouco mais sério. A gente é visto como piada internacionalmente, sempre foi assim, agora vai piorando se em um determinado momento a gente não parar com um certo padrão e começar a adotar outro. Quer dizer, foi justo, é justo repetir aquilo que foi feito para o Michel Temer? Ou será que o que foi feito para o Michel Temer foi mais um benefício daqueles que não é justo ter continuidade? Então, só porque o Temer teve a possibilidade de fazer a sua defesa por escrito, não quer dizer que todos tenham essa prerrogativa. A gente pode, como disse o Celso de Mello, pensar em mudar isso. E ele citou um exemplo de uma decisão dele dos anos 90, ainda do final dos anos 90, indo nessa linha, mostrando que ele sim tem essa coerência. Então... Bom, a questão, assim, para dirimir essa dúvida, só a lei e a Constituição, né? O Código de Processo Penal prevê depoimento, a única previsão de depoimento de chefes de poder, né? Do presidente da República, do vice-presidente da República e dos presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo. A única previsão de depoimento dessas autoridades é por escrito, quer dizer, reconhece, eles podem fazê-lo presencialmente, mas o Código do Processo Penal garante essas condição de testemunha, né? Aí o Supremo fez uma interpretação... Mas é a única referência que há. Mas é na condição de testemunha, né? É na condição de testemunha. Mas não há nenhuma outra previsão de depoimento de chefe de poder, a não ser nessa. E foi exatamente baseado nessa questão que o ministro Luiz Roberto Barroso estendeu essa prerrogativa também ao presidente, o ex-presidente Michel Temer. Perfeito. Em razão do... E olha, estamos falando, como o Pedro lembrou, de um presidente no exercício do cargo que não estava apenas sendo investigado pela Polícia Federal. Ele estava já denunciado à Justiça, já era réu em ação. Então, e apesar disso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a prerrogativa do presidente de prestar o depoimento por escrito. Há outros precedentes de julgamentos semelhantes, ao entendimentos semelhantes do falecido ministro Teori Zavascki, do ministro Edson Fachin, não é? Do ministro Dias Toffoli, quer dizer, há diversos, além é claro, da posição do ministro Marco Aurélio e também do ministro Luiz Roberto Barroso. Se esses ministros, né,
ao contrário do ministro Celso de Mello, optarem pela coerência, eles vão derrotar o entendimento do Celso de Mello. Eu acho até que isso pode acontecer e acontecerá, seja qual for a decisão. É imprevisível, né? A gente não pode cravar que o Supremo vai adotar este ou aquele entendimento. Mas o que a gente percebe é uma inclinação para a derrota do entendimento do Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. E a gente viu sinais disso ontem, né? Ontem eu até falei isso aqui, aconteceu o que a gente falou aqui, né? Que durante a sessão de ontem só falaria mesmo o ministro Celso de Mello, e depois a sessão seria interrompida, suspensa, em razão da necessidade, da praxe, né, de se homenagear o ministro que está saindo por aposentadoria, né? Era o dia dele, era o momento dele, né? Mas a suspensão também atendeu a esse temor, ao temor de que ele fosse derrotado no julgamento exatamente na sessão de sua despedida. Então isso já foi pode ser interpretado como uma medida consensual no sentido de avalizar a posição do Celso de Mello, e esse consenso não foi estabelecido, não foi obtido. Então é muito provável que ele sofra essa derrota. O fato de o ministro Celso de Mello ter xingado várias vezes o presidente da República, ele comparou o Bolsonaro a Hitler, né? Ele chamou os bolsonaristas de fascistoides. Né, o presidente da República foi eleito com 57 milhões de votos. Tem que ter um certo respeito, se não pelo presidente, que de fato por ele o ministro não tem respeito nenhum, mas que se respeite pelo menos a vontade expressada nas urnas por essas pessoas. Mas assim, o ministro tem sido tão agressivo em relação ao presidente da República que isso tem facilitado muito a ação da sua defesa no Supremo Tribunal Federal. Há um certo consenso, mesmo entre aqueles que detestam Bolsonaro, e não são poucos no Supremo Tribunal Federal, há um certo consenso de que o ministro perdeu um pouco a mão ali, né? O ministro Celso de Mello, durante esses 30 anos no Supremo Tribunal Federal, sempre foi conhecido pela retidão da sua conduta, pela altíssima qualidade das suas decisões e sobretudo, pela ponderação. Essa ponderação ele perdeu nos últimos tempos. Não se sabe exatamente por quê, há diversas teorias e tal, mas não se sabe por que ele perdeu essa ponderação quando se trata do presidente da República, né? E há ali uma questão institucional a ser preservada e a ser respeitada. Há um entendimento que eu ouvi de alguns ministros, 2 ministros, na verdade, de que ficou parecendo para todo mundo que o ministro Celso de Mello pretende é apenas impor uma humilhação desnecessária ao presidente da República, fazendo prestar um depoimento presencial à polícia, né? Isso numa fase do caso em que há apenas uma investigação em curso, e aliás não se tem notícia de que a acusação de interferência na Polícia Federal tenha sido comprovada. Não há nenhuma informação sobre isso. Não há nenhuma indicação de que isso tenha sido comprovado na investigação. E submeter o presidente da República, seja ele quem for, a uma humilhação desse tipo, né, é desnecessário, tanto quanto teria sido desnecessário no governo de Michel Temer, ou no depoimento do Renan Calheiros, ou enfim, ou no depoimento de outras autoridades, do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente, né, ministro Dias Toffoli, que também foi investigado e prestou depoimento por escrito. Quer dizer, tem uma série de precedentes que a impressão que me dá é que vão prevalecer nesse julgamento. Bem, para a gente encerrar aqui a nossa discussão sobre o Supremo por enquanto, eu queria colocar um trecho da entrevista que o ex-ministro Sidney Sanches concedeu ontem à Rádio Bandeirantes. No Bandeirantes Acontece para o Cláudio Zaidan. Do alto dos seus 87 anos, ele esteve no Supremo durante mais de 20 anos, foi presidente do Supremo, foi o ministro que conduziu o processo de impeachment contra o então presidente Fernando Collor de Mello. Sidney Sanches continua acompanhando tudo o que acontece no Supremo Tribunal Federal e aí coloca aqui uma inquietação sobre o excesso de exposição que existe hoje por parte de ministros. Se o juiz se pronunciar sobre um processo que vai julgar, antecipando seu ponto de vista, porque isso configura um pré-julgamento. Isso é proibido pela lei orgânica. O fato é que isso foi mudando com o tempo
É um problema mais de postura dos ministros. Alguns falam até em compostura, mas eu falo em postura. Tomam posição de que o juiz é como qualquer, que o ministro da Suprema Corte tem direito de emitir a sua opinião.